Cristiane, eu sou professora de Biologia aqui do ExEnem. E aqui no ExEnem, você, ex-aluno, pode me chamar de vampira, é isso aí. Ex-aluno, você pode me chamar de vampira da Biologia, que é essa matéria que eu vou ensinar para você. E a aula de hoje está cheia de novidades. Você sabia que antigamente, se você tinha receita para fazer ratos? Galera, durante séculos e séculos acreditava-se que se você colocasse uma camisa bem suada e trigo e deixasse no canto da porta lá durante algum tempo, apareciam ratos. Durante muito tempo se acreditou nisso. E se você quiser saber mais, vem comigo depois da vinheta para assistir a aula de origem da vida. Então, pessoal, essa é a nossa primeira aula, aula de origem da vida. Como eu te falei, meu nome é Cristiane, eu sou a professora Cristiane. Meu Instagram é @prof.crisbio. Segue lá que a gente tem umas dicas de biologia lá para você. E tem o Instagram do ExEnem. Se você ainda não segue o Instagram do ExEnem, segue lá para ficar por dentro de todas as novidades também. Nós vamos então dar início à nossa aula de origem da vida aí, beleza? Então vamos lá. Passando aqui. Então, pessoal, antes de dar início à origem da vida, a explicar como surgiram os seres vivos, nós precisamos entender como surgiu a Terra. E a teoria mais aceita hoje é a teoria do Big Bang. A teoria fala que a origem da Terra ocorreu aproximadamente 4,560 bilhões de anos, onde essa teoria ela fala que toda a matéria que compõe o universo todo, todos os planetas, todo o sistema solar, ela estava comprimida em uma esfera extremamente pequena, do tamanho da ponta de uma agulha. E aí, há cerca de 14 bilhões, essa esfera teria subitamente expandido essa matéria, formando, assim, de uma só vez, o sistema solar, como se fosse uma explosão aí, expansão súbita aí dessa matéria que estava presa, tá? Essa grande explosão, essa explosão aí, que tá essa imagem atrás de mim, essa imagem bonita, essa explosão se dá o nome de Big Bang. E aí a expansão do universo, ela continua até hoje. E é isso que reforça essa teoria, porque o universo está em constante expansão. A origem, a formação do sistema solar, ele é exatamente resultado dessa explosão, é resultado direto dessa explosão, que é a teoria do Big Bang. A teoria que nós vamos falar agora, entrando aí na origem da vida, durante muito tempo acreditou-se que a abiogênese era mais aceita. O que significa abiogênese, professor? O que é abiogênese? E eu quero deixar para vocês aí uma dica na biologia. A biologia tem muito nome e você vai encontrar diversos nomes. Você fala assim na sua mente: ai, que nome é esse? Eu não quero mais saber disso. Eu não entendo nada disso. Você entende sim, se você conseguir assimilar o nome à função, ao que quer dizer, que geralmente acontece isso. E a biogênese, bio significa o quê? Vida. A é sem. Tudo que vier a antes de uma palavra de biologia, a celular, sem célula. A bio, sem vida. Gênese é de origem, então, sem vida. A origem sem vida. A origem acreditava-se que a vida vinha a partir de nada, não era de outra vida. Agora, já a biogênese é a vida, biogênese, origem. A origem da vida veio a partir de outra vida. E aí você vai entender como que isso acontecia, como que se dava esse processo. Mais ou menos na Grécia Antiga, em média 350 anos antes de Cristo, era mais ou menos esse assunto que se ouvia por lá, pessoal. Aristóteles era o maior defensor da abiogênese. E aí tem até uma hipotética situação. Aristóteles ensinando: pessoal, hoje vamos aprender que os seres vivos também podem se originar a partir de matéria inanimada, na presença de um princípio ativo. E aí ele começava a dar suas receitas. Aquela lá do rato que eu falei com vocês era uma receita. Von Helmont, ele que deu essa receita.
tá? Bom, e aí imagina assim um diálogo antigamente. Você tá lá, você é aluno, você aprendeu que os seres vivos vêm a partir de matéria inanimada, aí seu pensamento começa, olha, o professor perguntou na sala de hoje de onde vem os sapos. Você sabe de onde vem os sapos? Aí o outro, bom, os sapos, vamos pensar um pouco. Os sapos sempre saem das lagoas cheias de lama. Então, vamos pensar. Lagoa mais lama é igual a sapo. Já que os seres vivos vêm a partir de matéria inanimada, então eu misturo lagoa mais a lama, eu vou ter um sapo. Era assim que se acreditava e acreditava-se mesmo. A teoria da biogênese ela foi muito forte. Ela foi uma teoria que durou durante muito e muito tempo, durante séculos. Até que existia naquela época uma briga. Os abiogenistas, que eram um povo maior, essa ciência da biogênese era muito mais forte na época, principalmente você tinha Aristóteles à frente disso. Então, quem que vai contra Aristóteles, gente? Quem que é o doido? Eu não sou doida de ir contra o que Aristóteles falava. Se ele falou, tá falado. Mas teve um cara que foi contra. E esse foi o Francesco Redi. Ele falou, eu posso provar que os seres vivos não se originam a partir de matéria inanimada. E eu vou provar isso para vocês. E que Redi fez, gente? Ele fez o famoso experimento aí de Redi, experimento da carne. Alguém já deve ter passado por isso aí na escola, feito experimento, às vezes tem alguns alunos que já fizeram em casa esse experimento, que é o quê? Ele pegou um grupo controle e um grupo que geralmente experimento se faz dessa forma. Um grupo controle e o grupo que vai servir para o experimento. Ele deixou um pote aberto com uma carne. No pote aberto com a carne, o que aconteceu? Teve moscas, larvas, a mosca ia lá, pousava, durante um tempo, dava mais moscas, beleza? Então, o que acreditava-se quando se deixava o pote aberto? Que quando eu deixo uma carne em cima de algum lugar, milagrosamente, a biogênese acredita nisso, que aquela carne vai gerar moscas. A partir daquela carne eu vou ter moscas. Mas Redi, ele mostrou que não era bem assim, que isso vinha de fora. Como que ele mostrou isso? E aí ele deixou um aberto para mostrar que ia ter muitas moscas naquele aberto, né? Porque ali iam ter ovos, as larvas iam crescer ali, ia ter muita mosca. E deixou um fechado com uma gaze. Ali onde ficou com a gaze, estava cheio de larva, mostrando que isso vinha do meio externo. E aí teve uma confusão no meio científico para poder mudar uma ideia que já acreditava-se durante muito tempo. E aí Redi conseguiu, finalmente, os biogenistas se fortaleceram, ficaram bem fortes aí, até a vinda do microscópio. Aí Needham chegou. Agora a gente pode ver. A biogênese, pessoal, ela pode até ser válida, mas não vale para os seres microscópicos. Por quê? Porque aí, gente, inventaram o microscópio. Ótima invenção, o microscópio, maravilha. A partir daí, eu pegava aquele pedaço de carne e eu conseguiria ver os micro-organismos. E aí, como que eu iria provar se tinha micro-organismo na carne? Como que eu ia saber que isso não estava vindo de fora? Porque se você deixasse aquele vidro lá que eu deixasse, eu ia conseguir enxergar micro-organismos. Aí Needham, que era um abiogenista, falou assim, não, beleza, micro-organismos não vale a sua teoria da biogênese, ela só vale para organismos maiores. Mas para micro-organismo a gente consegue ver aqui que com o microscópio não tem nada a ver e vocês, biogenistas, estão errados. E eu vou provar isso para vocês. E aí Needham fez um experimento. O que ele fez? Ele aqueceu um caldo nutritivo. Ele aqueceu aquele caldo. E aí, ele deixou passar um tempo. E aí, tá vendo os frascos dele? Ele aqueceu um pouco, deixou passar um tempo. O caldo nutritivo tem o que ali? É algo que vai ter um crescimento bacteriano, crescimento de micro-organismos. É um local que tem nutrição para bactéria. Imagina mais ou menos isso. Esse era o caldo nutritivo. Então, ele esquentou esse caldo nutritivo e aí ele deixou passar um tempo
O que que aconteceu? Micro-organismos. Então aí ele falou, tá vendo? Eu provei para vocês que não vale para micro-organismos a biogênese. Mas aí foi uma briga, né? A biogênese com biogênese, era a biogênese versus biogênese. E aí eu tinha, de um lado, Needham, que era um abiogenista, e do outro lado eu tenho Spallanzani, que era um biogenista. E aí o Needham vira pro Spallanzani e fala assim, viu só? Eu provei para vocês, biogenistas, que para micro-organismo essa teoria não vale nada. A Spallanzani provou nada. Você não eliminou todos os micro-organismos presentes no caldo. Porque você só aqueceu o caldo. Você não eliminou tudo, não. Sou eu vou provar. Aí o que Spallanzani fez? Pegou o mesmo experimento de Needham, só que dessa vez ele ferveu o caldo nutritivo e tampou. Quando ele ferveu o caldo nutritivo, ele mata os micro-organismos, né? Beleza, matou todos os micro-organismos. Tampou impede que venha pelo ar micro-organismos. Então, no final, não tinha nada de micro-organismo. Ótimo, fechou. Spallanzani conseguiu provar, então, que a biogênese é a teoria até para micro-organismos? Não, ele não conseguiu provar, pessoal. Ele não conseguiu provar, porque os abiogenistas, eles tinham um argumento. Spallanzani vira para Needham e fala assim, viu só? Needham, não sobrou nenhum micro-organismo para contar a história e eu provei que para micro-organismos a biogênese também é válida. A Needham não aceitou isso não, você acha? Ele falou, claro, quando você ferveu o caldo nutritivo, você destruiu a força vital. Você lembra lá no início que eu falei para vocês que os abiogenistas acreditavam que a matéria inanimada com uma força vital era o que dava vida? A força vital vinha do ar e tal, e aí como ele destruiu a força vital e não deixou o ar entrar, e aí não tem como, não tem jeito, beleza. Aí vai isso, e essa briga, pessoal, ela durou mais ou menos uns 100 anos. Essa ideia lá, Spallanzani, com Needham, isso ocorreu por volta de 1770. E aí, 100 anos de brigas. Eles não conseguiram chegar num acordo, porque os micro-organismos ninguém conseguia provar de onde que vinham, né? Como que surgiu os micro-organismos, ninguém conseguia provar. Isso durou muito tempo, até que, mais ou menos 100 anos depois, mais ou menos por volta de 1860, Louis Pasteur falou assim, sabe de nada, inocente, eu vou confirmar esse trem, acaba logo com essa briga. E Pasteur, ele veio para acabar com a briga, ele queria confirmar aí através do seu experimento, o famoso experimento do pescoço de cisne. E esse experimento do pescoço de cisne nada mais é do que pegar o experimento de Spallanzani. Ele pegou o experimento de Spallanzani e mudou o frasco. E também ele ferveu. Vamos lá, eu vou explicar o que aconteceu. Em 1860, mais ou menos, Pasteur ele consegue confirmar a teoria da biogênese. Ele pegou um caldo nutritivo, assim como Spallanzani fez, só que nessa vez ele colocou num frasco que tinha um gargalo dobrado, que tem o apelido de pescoço de cisne, né? E aí ele ferveu, matando os micro-organismos, esse caldo nutritivo, então ele é fervido, esterilizado e tudo mais. E aí o que aconteceu? Após um tempo, esse caldo nutritivo ele continua sem micro-organismo, mesmo com essa abertura que tem aí da tal força vital que todo mundo lá, os abiogenistas, falaram que o Spallanzani tinha, na hora que ele fechou e deixou fechado, não deixou que os micro-organismos sobrevivessem. E aí, o que ele faz? Ele deixa esse pescoço de cisne aí, tem uma entradinha de ar. Se os micro-organismos não entraram, ele deixou passar um tempo e nada de micro-organismos. Então, o que aconteceu aí? O que você acha que aconteceu aí, meu caro ex-aluno? O que acontece, pessoal, é que quando ele ferveu o caldo nutritivo, eu tenho gotículas de ar, aquele ar, né, que a gente sabe como que
que acontece? Aquele vapor da água do caldo nutritivo, aquele vapor da água do caldo nutritivo, ele vai subir. E essas gotículas, elas vão ficar presas ali no gargalo, presa exatamente ali naquele pescoço de cisne. Quando essas gotículas ali ficam presas, o que acontece? Os micro-organismos ficam presos, eles não conseguem passar por elas. Então, eles ficam presos nessas gotículas de água. E aí, ele prova isso como? Quando ele quebra, então, esse pescoço, e aí os micro-organismos reaparecem, ou seja, surgem do ar, eles vêm do ar. É isso aí, pessoal. Então, o que aconteceu? Pasteur, ele conseguiu acabar com a briga. Eis que temos paz na Terra. Agora nós estamos em paz? Não, nós não estamos em paz. Por que nós não estamos em paz, pessoal? Porque depois que Pasteur provou que realmente até para micro-organismos a biogênese era válida, eis uma outra questão, né? Porque a ciência ela não para, as perguntas não param. Então, já que você prova que os seres vivos vêm a partir de outro, de onde vem o primeiro? Então, da onde surge o primeiro ser vivo? Eis a questão. Se eu sei que o ser vivo se origina só a partir de outro ser vivo, da onde surgiu o primeiro? E aí, essa é uma questão para a nossa próxima aula. Nós vamos falar do surgimento do primeiro ser vivo, como que aconteceu. Nós vamos explicar, eu vou explicar para vocês aí como que se deu a origem do primeiro ser vivo, tá? E aí, pessoal, o que essa aula de hoje é para você, era para quê? Para você aprender a biogênese, como que era a briga lá naquela época e como que a biogênese ela se restabeleceu aí na Terra. Bom, e Pasteur, ele é o pai da pasteurização. É isso aí, pessoal. A pasteurização, ela nada mais é do que o aquecimento do alimento, no caso é utilizado na indústria, no leite, começou a ser utilizado com vinho, e aí depois foi para o leite, e aquece muito rápido, mais ou menos 60 graus, percebe-se que mata-se todos os micro-organismos com esse aquecimento. E aí, quando você mata todos os micro-organismos, você precisa resfriar rápido para embalar aquele alimento. No caso, o leite aqui que eu tô falando. Então, esse leite, ele é aquecido a uma temperatura muito alta e depois ele é resfriado de uma vez e é embalado. Assim, eu não vou ter crescimento de micro-organismos ali, tá? Essa técnica é utilizada até hoje a partir de Pasteur, por isso a técnica de pasteurização. Pessoal, então eu fico por aqui, espero que vocês tenham gostado da nossa aula, do nosso conteúdo aí de origem da vida, e na nossa próxima aula você não pode perder. Para você não perder nenhuma aula aqui da plataforma aqui no XEnem, você precisa ativar o sininho para você ser lembrado de todas as aulas. A gente tem aí a agenda de cada dia, que vai ter cada ciência da natureza, a matemática, então tá dividido aí por dia, o dia que vai ter uma aula nova, você não pode perder. São aulas novas que estão sendo feitas especialmente para você. Então você curte, compartilha aí com seus amigos mais essa novidade para você. Espero que vocês tenham gostado e até a próxima aula. Eu fico por aqui. Tchau, tchauzinho, pessoal.